Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai dar sequência na frente 3, módulo 10, estudo das variações de período dos gráficos da função trigonométrica. Então, qual é a nossa ideia hoje? É conversar um pouquinho sobre como o período de uma função trigonométrica pode ser alterado quando o meu arco está desacompanhado. Então, vamos ao que a gente precisa saber para a aula de hoje, para a gente começar a fazer, então, os nossos exercícios. Eu vou chegar para você e vou dizer que o novo período da nossa função fica alterado quando o meu arco, o meu x, é multiplicado ou dividido por um número real. Quando eu somar ou subtrair, só há um deslocamento para a esquerda quando eu somo, para a direita quando eu subtraio, para a confecção do gráfico, mas não altera o período. O período só fica alterado quando eu multiplico ou divido o meu arco por um número real. Então, este novo período será calculado como? Você vai pegar o período da função original e dividir pelo número que multiplica o meu arco. É desta forma que eu altero o período da minha função. Então, vamos mostrar isso na prática, nos exercícios, para a gente conseguir ver, então, como é que essa coisa vai acontecer. Então, vamos começar a olhar aí para o exercício número 1. Veja o que ele diz para eu poder, então, mostrar para você o que vai acontecer. Então, vamos lá. Para o exercício número 1, a gente tem o seguinte. No intervalo de 0 a 2π, esboça para mim o gráfico da função 1 mais seno de x. Diga para mim quem é o período desta função e quem é o seu conjunto imagem. Então, vamos lá para o exercício 1, onde eu tenho y igual a 1 mais o seno de x. Então, note aí, pessoal, que você tem o gráfico da função seno já previamente determinado. Então, vamos lá. Lembrar que o gráfico da função seno parece com um S deitado. Então, vamos lá. 2π metade, π metade, π sobre 2, e aqui a outra metade, 3π sobre 2. Note que o desenho do gráfico da função seno, eu tenho seno de 0, 0, seno de π sobre 2, 1, seno de π, 0, seno de 3π sobre 2, menos 1, seno de 2π, 0. E quando eu fizer esse gráfico, é uma curva suave, é uma curva, não é uma reta. Esse aqui é o gráfico da função seno de x. O gráfico que eu quero é de 1 mais seno de x. Então, quando eu somo uma unidade na minha função, o que acontece com o meu gráfico? Ele sobe todo ele uma unidade. Se eu tivesse escrito menos 1 mais seno de x, eu estaria subtraindo uma unidade na minha função, o meu gráfico desceria uma unidade. Se eu tivesse com 10 mais seno de x, o meu gráfico subiria 10 unidades. Então, se o seno de x, onde x vale 0, dá 0, quando eu somar uma unidade, o meu gráfico vem aqui para cima, ó. O meu gráfico começa daqui, ó.
Se seno de π sobre 2 era 1, quanto que vai ser 1 mais 1? 1 mais 1 agora vai valer quanto? 2. Se o seno de π era 0, 1 mais 0, isso vai valer quanto? 1. O seno de 3π sobre 2 era menos 1 mais 1, agora o resultado é quanto? 0. E o seno de 2π, que era 0, agora se eu somar uma unidade, vem aqui para cima e eu chego aonde? No 1. Então, perceba que agora o meu gráfico se deslocou, todo ele uma unidade para cima. E está aqui o gráfico de 1 mais seno de x. Note que o desenho, o modelo lá do nosso gráfico, o nosso inicial S do nosso gráfico, não sofreu alteração no intervalo para x. Portanto, o período dele, o jeito como o meu gráfico se apresenta novamente, continua tendo o mesmo período da função seno, 2π. Entretanto, o meu gráfico se deslocou para cima. A minha imagem agora, que é a projeção do gráfico sobre o eixo y, vai variar daqui de 0 até 2. Veja que como eu não multipliquei a função seno por nada, não houve alteração na amplitude do meu gráfico. E, portanto, o meu conjunto imagem agora desta função é o intervalo fechado de 0 a 2. Por quê? Era de menos 1 a mais 1, eu subi uma unidade, eu também somaria esta unidade nos extremos do gráfico da minha função. Belezinha, pessoal? Tudo em paz? Dê uma olhada agora no que vai acontecer com relação ao exercício 2. O que eu acabei de conversar com vocês. Agora eu quero que vocês esboce para mim o gráfico da função y igual a 2 vezes o seno de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu gráfico verdinho e vou multiplicar por 2 a minha função. Então, o que é que vai acabar acontecendo agora aí no nosso exercício 2? Então, veja lá. Eu tinha novamente aqui o gráfico da minha função seno. Então, vamos lá para a gente conversar aqui e continuar dando uma olhadinha. Então, eu tenho aqui para o exercício 2, novamente, eixo y. Eu tenho aqui a minha função seno de x. Tá aqui. Então, esse é o gráfico da minha função seno de x. O que eu quero fazer agora? Eu quero achar o gráfico de y igual a 2 vezes o seno de x. Então, olha o que eu vou fazer. O mesmo tipo de raciocínio. Se o seno de 0 era 0, agora, quando a gente multiplicar 0 por 2, qual é o resultado disso? Continua sendo 0. Então, sai daqui. Se o seno de π sobre 2 valia 1, quando eu multiplicar 1 por 2, o resultado vai estar lá em cima, 2. O seno de π, que valia 0, continua valendo quanto? 0. Isto nada mudou. O seno de 3π sobre 2, que era menos 1, quando eu multiplicar por 2, o que acontece? Vira menos 2.
E o seno de 2π, que era 0, 0 vezes 2, continua dando o quê? 2. Então, olha o que aconteceu aqui com o meu gráfico. Vê se você enxerga. E agora a gente vai ter algumas conclusões. Olhe para mim. Quando eu multiplico a minha função, no caso, seno de x, valeria para qualquer outra função, por um número maior do que 1, o gráfico estica. Perceba que o gráfico vai mais para cima, vai mais para baixo. Se eu tivesse multiplicado não por 2, mas por meio, o que aconteceria com o meu gráfico? O meu gráfico teria encolhido. Então, olha para mim, ó. Vê se você enxerga aqui, ó, meio. Se a minha função fosse meio vezes o seno de x, o meu gráfico teria encolhido. Olha para mim. O meu gráfico estaria menorzinho. Olha como é que ficaria o gráfico da minha função meio vezes seno de x. Ó, consegue enxergar? Esse em azul seria meio vezes o seno de x. Então, vamos lembrar. Da função verde, que é a função seno, multiplico por um número maior que 1, o gráfico estica. Multiplico por um número menor que 1, mais positivo ainda, o meu gráfico faz o quê? Dá uma encolhida. Mas eu te pergunto, mudou o período da minha função? Não, porque veja que o meu arco não foi multiplicado por nada. O período continua sendo, o meu desenho completo da minha função seno continua sendo 2π. Entretanto, multiplicar uma função altera o conjunto imagem, que da função seno variava de -1 a +1. Agora, de 2 vezes seno de x, varia de -2 a +2. Queridos, belezinha aí para o exercício 2? Tudo tranquilo? Então, vamos dar sequência. Vamos ver o que a gente tem agora no exercício 3. No exercício 3, ele diz o seguinte: esboce o período do gráfico da função y igual a seno de x mais π sobre 4. O que eu estou fazendo agora? Eu estou somando, ou eu poderia estar subtraindo no meu x, no meu arco, a minha função. Então, eu estou mexendo no valor de x. O que será que vai acontecer com o meu gráfico, então? Então, veja lá, exercício 3, cuja função é y igual seno de x mais π sobre 4. Vamos ver no gráfico, depois a gente faz os comentários sobre esta função. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha função em mais intervalos. Então, vamos lá, eixo y, eixo x. Então, vamos lá. Tá aqui o meu 2π, tá aqui o meu 0, tá aqui o meu π sobre 2, tá aqui o meu π, tá aqui o meu 3π sobre 2. Tá aqui o meu 1, tá aqui o meu -1. Então, de novo, vamos ao gráfico da função seno. Seno de 0, 0, seno de π sobre 2, 1, seno de π, 0, seno de 3π sobre 2, -1, seno de 2π, 0. Então, esse aqui, ó, é o gráfico da minha função seno de x.
que eu vou fazer agora? Eu vou redividir esses intervalos. Então, aqui eu tenho menos π sobre 4, mais π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Eu vou começar, olha para mim. Menos π sobre 4 mais π sobre 4 dá 0. E o seno de 0 vale quanto? 0. Olha o que aconteceu com o meu gráfico. π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 4 é π sobre 2. E π sobre 2 tem seno igual a quanto? 1. 3π sobre 4 mais π sobre 4 dá π, cujo seno é 0. 5π sobre 4 mais π sobre 4 são 6π sobre 4, 3π sobre 2, cujo seno é menos 1. 7π sobre 4 mais π sobre 4 são 8π sobre 4, que vale quanto? 2π. Queridos, observem o seguinte. Quando você soma, o gráfico se desloca para a esquerda deste valor. Então, qual seria o contrário de somar? Seria subtrair. Então, quando eu subtrair no meu arco, se fosse o caso aqui, o meu gráfico se desloca agora o quê? Para a direita. Ok? Então, olha a resposta aqui do meu exercício. Olha como é que fica o gráfico da função seno de x mais π sobre 4. Então, pergunto para você, alterou alguma coisa o período da minha função? Não, o período da minha função só será alterado quando eu multiplicar ou dividir o meu arco, o meu x. Alterou alguma coisa no meu conjunto imagem? Também não, porque eu não multipliquei e não dividi a minha função por nada. Deu para entender, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos lá para o exercício 4. Olha o que ele diz no exercício 4. E agora? Como vai ser o gráfico da função y igual a 2 vezes o seno de x? Então, vamos lá. Y igual a 2 vezes o seno de x. O que vai acontecer neste caso? Aqui eu quero montar com vocês uma tabelinha. Quero ver se você enxerga aqui para mim uma coisa. Então, olha para o exercício 4. Y igual a seno de quem agora? De 2x. Eu estou multiplicando o meu arco por 2. Então, veja se você enxerga aqui, ó, que eu vou fazer uma tabelinha. Se eu deixar como aqueles valores padrões que a gente tem, somente 0, 2 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. Π sobre 2. 2 vezes π sobre 2 dá π. E seno de π dá 0. Opa! 3π sobre... Perdão, π. Π. Se eu pegar aqui o π, o dobro de π, 2π, e o seno dá quanto? 0. Opa! O gráfico é uma reta?
Não. Por que não? Olha para mim. Eu vou precisar agora pegar mais alguns valores intermediários. Então, não adianta eu chegar aqui no 2π, π sobre 2 e 3π sobre 2 e querer fazer este gráfico somente com estes valores. Porque, de novo, olha para mim, a minha função seno de x, nosso padrãozinho lá. E, pessoal, o que eu estou fazendo para seno, também eu poderia estar fazendo para cosseno, hein? Elas teriam exatamente o mesmo tipo de comportamento. Então, aqui está o gráfico da minha função seno de x. Eu vou precisar de mais valores ali intermediários, tais como π sobre 4, 45 graus. Quanto que é o dobro de 45 graus? 90, cujo seno vale quanto? 1. 135 graus. Quem é o dobro de 135 graus? 270. Quanto que vale o seno de 270? Menos 1. Então, eu vou precisar marcar aqui mais um π sobre 4 e mais um 3π sobre 4. E olha como vai ficar, então, o gráfico da função seno de 2x. Quando eu trocar por π sobre 2, 1. Quando eu trocar por 3π sobre 4 menos 1. Olha o que aconteceu com o meu gráfico. Percebe que o gráfico encolheu? Encolheu por quê? Encolheu por conta do que a gente começou a conversar lá no nosso primeiro exercício. Quem era lá o nosso primeiro exercício, na nossa teoria? Que o período da minha função, que o desenho completo da minha função seno será modificado toda vez que o meu arco estiver sendo multiplicado por um número real. Claro, diferente de 1, porque se multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. Então, lembra aqui que eu disse para você? Eu disse para você assim, o novo período será calculado assim, é o período da função original. Quem é a minha função original? É o período da função seno, 2π, que vai ser dividido pelo número que multiplica o meu arco. Quem é o número que multiplica o meu arco? 2. Então, este novo período é π, e o meu conjunto imagem, como a função seno não foi multiplicada por nada, continua variando de menos 1 a mais 1. Então, observe agora, aproveitando, no lugar de eu trocar esse x que está sendo multiplicado por 2, se eu tivesse escrito aqui 1 sobre 2, o que teria acontecido com o meu gráfico? Ele teria ido até o 4π para fazer o desenho completo. Ele teria vindo aqui no π, aqui no 2π, aqui no 3π e chegado lá no gráfico aonde? No 4π. Então, o período da função se altera quando o meu arco estiver multiplicado por um número real. De preferência, se for maior que 1, o período diminui. Se for entre 0 e 1, o período aumenta. Pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para a gente finalizar o nosso último exercício. Veja o que ele diz aí no último exercício. Ele fala assim, olha. A função mostra para a gente
o esboço de duas outras funções. Uma é a função f, que é no formato seno de x sobre k. E a outra, que é a função g, no formato cosseno de m vezes x. O que é que a gente pode afirmar aí sobre os valores de... como é que são as letras mesmo? K e M. Então, vamos começar. Vamos fazer um gráfico de cada vez para a gente tentar identificar, porque veja que não está no desenho assinalada nenhuma das duas funções. Então, vamos lá. A função vermelho mais escuro. Veja se você enxerga na função vermelho mais escuro um gráfico assim, ó. Assim, assim e assim. Aí você enxerga para mim aqui, ó. Pi. Aqui o 2π. Aqui, ó, o 3π. E aqui assim o 4π. Esta é a função f ou é a função g? Então, você precisa lembrar. Dá uma olhada nos pontos. A função seno e cosseno não está multiplicada por nada. Ora, se as funções seno e cosseno não estão multiplicadas por nada, esse é o desenho ou do seno ou do cosseno. Quem é que eu troco por zero e tem imagem igual a zero? É o seno. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função f de x, que é no formato seno de um valor que ele diz x sobre k. Então, conversa comigo, daquilo que a gente conversou agora há pouco. Isso aqui é o seno de quê? De 1 sobre k vezes x. E qual é o período desta função? O período desta função, eu não vou calcular, eu sei determinar. O período desta função é quanto? 4π, certo? Tudo bem? 4π. Então, vamos lá. Como é que era a formulinha? Este novo período é o período da função original dividido por quem multiplica o meu arco. Quem é o período da minha função? É 4π. Igual. Quem é o período da função original? Função original é a função seno. Tem período igual a quanto? 2π. Então, quem vai ser este k? O k dividindo vai passar multiplicando. O 4π multiplicando vai passar dividindo. Então, esse k' é igual a quanto? 2π dividido por 4π, o resultado dessa conta é quanto? Meio. Então, olha para mim. Isto é igual a meio. Se 1 sobre k é igual a 1 sobre 2, eu chego para você e pergunto, quanto vale o k no meu problema? O k vale 2. Veja se você enxergou o que eu escrevi. Veja se você entendeu tudo que eu fiz. Como ele usa k também, eu chamei aqui de um k'. K' é o número que multiplica o meu arco. O número que multiplica o meu arco está escrito na forma 1 sobre k.
Então, dê uma olhadinha aí, veja se você entendeu. Então, achando K igual a 2, agora eu preciso achar o valor do cosseno. Então, da função g, que traduz para a gente o cosseno. Então, eu vou apagar isso aqui, já sei que o K vale 2. Vamos fazer o outro gráfico. Vamos fazer o outro gráfico. E vamos analisar agora esta outra função. Então, no meu outro gráfico, eu tenho aqui eixo x, aqui o eixo y, e o outro gráfico está desenhado assim, ó. Π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. 3π sobre 4 e π. Tá mais curtinho. E veja que eu tenho um desenho aí, assim, ó. Identifica para mim que esse aí é o gráfico da nossa função cosseno. Então, ele deu para a gente g de x é igual ao cosseno de um tal de m, agora tá mais bonitinho, m vezes x. Então, eu percebo que aqui está um desenho inteiro da função cosseno. Portanto, o período desta função é igual a quanto? Π. Se o período desta função é igual a π, eu vou dizer que este novo período é o período da função original dividido pelo tal de k. O que eu conheço dessas informações aí? O período da nossa nova função é π. O período da função original, a função original é a função o quê? Cosseno, cujo período vale quanto? 2π. Quem é a letra que está multiplicando o meu arco x? É o m. Então, vamos lá. O m dividindo, o m vai passar multiplicando e, portanto, a gente vai ter o quê? Que m é igual a 2π sobre π. Vou cancelar e vou dizer para vocês que o m vale quanto? 2. Então, olha lá no texto. Qual das afirmações aí é verdadeira? A afirmação verdadeira vai ser a afirmação o quê? B de bola, que diz pra gente o quê? Módulo de 2 vale quanto? 2. Módulo de m é igual a k. Pessoal, belezinha? Tem mais um exercício ainda para a gente fazer, que é o exercício 6. Então, vamos lá para o exercício 6. Olha o que ele diz. Ele fala assim, olha. Observe o gráfico da função trigonométrica cosseno. Então, você já sabe que tem que se basear no gráfico da função cosseno. Tá.
dada pela expressão m mais n vezes do cosseno de 2x, onde m, n e p são números reais. Então, dá uma olhada aí pra gente, que ele te dá algumas informações. Veja lá no eixo x. No eixo x, você tem aí que, se eu trocar x por zero, a imagem vale quanto? Menos 3. Continua olhando para a gente e veja que a minha função cosseno está multiplicada por 2. Portanto, o período desta função também não é mais 2π. Um gráfico de cosseno inteiro vai agora ocupar um espaço de π. Ele chega para a gente e diz assim: calcula para mim o valor de P, que é a abscissa do ponto Q, elevado a M e elevado a N. Para isso, pessoal, a gente vai precisar aí determinar algumas informações. Então, vamos lá começar no exercício 6. F de x igual, cadê? M mais N vezes o cosseno de 2x. Então, primeira coisa que eu vou dizer, que o período desta função será, o que a gente pode escrever aí? 2π, que é o período da função cosseno, dividido por quanto? Por 2, ou seja, o período desta nova função vale quanto? 1. Dá uma olhada para mim agora, então, que eu vou ter no gráfico da minha função, se o período é π, vê se você enxerga aí para mim, ó. Eu vou ter aí, começa, sai lá de baixo do 3, ela sobe e desce. Eu vou pensar nisso daqui. Quando eu pensar nisso daqui, o que eu vou pensar? Esse ponto aqui é o π. Portanto, este ponto mais alto é quem? π sobre 2, cuja imagem aqui vale quanto? Menos 1. Certo ou não? Com isso, pessoal, eu vou conhecer 2 pontos na minha função. Quem são esses 2 pontos? São o ponto de coordenada x igual a 0, y igual a menos 3 e o outro ponto, x igual a π sobre 2, y igual a quanto? Menos 1. Com isso, a gente vai determinar aí quem são M e N, já que ele diz para gente que P é o finalzinho lá do meu gráfico, né? Aqui embaixo, ó. O P tá aqui, ó. O P é π. Então, beleza, vamos lá. Eu já conheço, então, o P. O P é o período da minha função, π. Vamos achar Mn. O que a gente vai fazer com isso? Vamos na função, trocamos x por 0 e igualamos o resultado a menos 3. Então, M mais N vezes o cosseno de 0 vale quanto? Menos 3. Segunda informação, trocamos x por π sobre 2. M mais N vezes o cosseno. Quanto que é o dobro de π sobre 2? π igual a quanto? Menos 1. E vamos resolver este sistema.
Quando eu resolver este sistema, eu vou escrever que m mais... Quanto é que era cosseno de zero, hein? Cosseno de zero era 1, lembra? Então, n vezes 1, n igual a quanto? Menos 3. Aqui embaixo, m... Quanto é que era o cosseno de π, hein? Cosseno de π era quanto? Menos 1. Então, menos n igual a quanto? Menos 1. Olha que bacaninha. Já tá bom para eu achar o m, certo ou não? Se 2m vale menos 4, o que é que a gente pode concluir, então, sobre o m? Eu posso chegar para vocês e dizer que o P é igual a π e o m é igual a quanto? Menos 2. Se o m é menos 2, substitui em qualquer uma delas. Menos 2 somado com o que dá menos 3? O n valerá quanto? Menos 1. Pronto. Achei todo mundo. Então, vamos lá para a gente ver exatamente o que ele queria. Ele queria que a gente calculasse assim, ó. P elevado a m vezes n. Ou seja, o P é π, o m é menos 2, o n é menos 1. Menos 2 vezes menos 1, o resultado disso é 2. E, portanto, π elevado ao quadrado, cuja alternativa é a alternativa D de dado. Queridos, belezinha? Tudo em paz, tudo tranquilo? Então, tá joia, pessoal. Boa semana, bons estudos e nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau, tchau para vocês.